Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 61. As orações de Brahma ao Senhor Krishna. Evam viharai kaumaram jahatur vraje nilayanair setubandair markatot plavanadbhi. Evam, assim, viharair, como com passatempos, Kaumarair, da infância, Kaumaram, a infância até os 5 anos, Jahatu, passaram Braje, na terra de Vrindavana, Nilaya Nair, com brincadeiras de perseguir, Setubandair, com a construção de pontes, Markata Utplavana, com o saltar de macacos, Adibhir, e assim por diante. A tradução é a seguinte. Dessa maneira, os meninos passaram sua infância na terra de Vrindavana, a brincar de esconde-esconde, de construir pontes de brinquedo, de pular com macacos e de muitos outros divertimentos. Significado. É o último verso do capítulo. Segundo Srila Sanatana Goswami, a palavra Nilaya Nair refere-se a brincadeiras tais como esconde-esconde ou soldado e ladrão. Às vezes os meninos pulavam de um lado para outro, como os macacos do exército do Senhor Ramachandra, e depois ensinavam a construção da ponte de Sri Lanka, construindo pontes de brincadeira em lagos ou tanques. Às vezes os meninos imitavam o passatempo de bater o oceano de leite, e às vezes brincavam de pegar bola. Podemos sentir pleno prazer no mundo espiritual, com a mera condição de que façamos tudo com amor puro por Deus, ou consciência de Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 14º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Orações de Brahma ao Senhor Krishna. Esses passatempos infantis de Krishna são realmente atrativos e sempre glorificados pelos Vaishnavas e Vaishnavis que compõem toda essa grande corrente discipular. A corrente discipular tem um eixo central, se é que podemos falar corrente com eixo. Tem um fluxo central, mas ela, em cada elo, essa corrente traz um plano horizontal. Embora ela seja vertical, ela traz um plano horizontal. Então imaginem um eixo e em cada andar desse eixo, um plano que congrega muitas e muitas e muitas pessoas, muitos mestres, muitos discípulos, muitas mestras e discípulas e famílias e agregados, tudo isso. Então, cada mestre desse, quando a gente fala da corrente de sucessão discipular, cada mestre desse cria em torno dele e em torno da congregação, que também cria em torno de si outras, cria um plano de interação humana fantástico, onde a prática da consciência de Krishna é levada a cabo com seriedade. E a prática máxima na consciência de Krishna é a lila de Krishna. É ouvir e recitar a lila de Krishna. E lila são os passatempos, as atividades. Então, aqui se descreve
lila, um tipo de atividade que é própria dos meninos. Eles estão nessa fase, Kaumara, a fase infantil, bem criança, por volta dos 5 anos. Então eles estão no clube do bolinha mesmo, ali. Só os meninos brincando entre eles, não pensam em nada mais. Não pensam em namorar, em nada mais. Eles estão ali somente envolvidos naquele estado de espírito de sakyarasa. Isso é sakyarasa. Eles estão plenamente satisfeitos com a sua inter-relação, com a amizade que existe, o compartilhamento da amizade, a reciprocidade da amizade entre eles. E eles criam brincadeiras, aqui as brincadeiras são proporcionais a esconde-esconde, soldado e ladrão, e outras, né? Que até hoje existem, que até hoje as crianças brincam e levam tão a sério brincando, né? Cumprem as regras e se divertem. E quando um quebra a regra, mas você está olhando, você olhou antes, você tirou a cabeça antes e ficou olhando, você viu onde eu me escondi, não valeu, não valeu. Toda hora eles dizem, não valeu, não valeu. Então isso tudo não é inventado pelas crianças contaminadas com o mundo material. Isso vem originalmente da pessoa suprema, das atividades da pessoa suprema com os seus amigos íntimos, companheiros de infância. Só que quando chega na nossa situação, há uma degradação do nível. Nós não somos fonte de prazer. O nosso prazer depende de outra fonte. Se nós buscamos a fonte Krishna, então nós obtemos pleno prazer, como aqui no significado se fala. Se nós não buscamos Krishna, mas buscamos prazer em nós mesmos, vamos ficar muito frustrados, muito decepcionados, porque não há fonte de prazer em nós. Nós não somos capazes de produzir o prazer. Alguma satisfação dos sentidos existe em nós pela própria natureza dos sentidos, estimulada pelas forças dos modos da natureza material, combinadas com a nossa bagagem de karma. Então são muitas forças que nos levam a sentir algum prazer dos sentidos, alguma felicidade material. E quanto mais nós sentimos esse prazer material, essa felicidade material, mais nós permanecemos na plataforma material. Quanto mais nós ouvimos esses transcendentais passatempos, atividades da Suprema Personalidade de Deus com seus associados, mais nós nos purificamos de nossas limitações, de nossos erros, de nossas contaminações, e mais ficamos propensos a receber a misericórdia de Cristo. Então aqui a ideia é nos levar a compreender Sakyarasa, nos levar a compreender como Cristo, como uma pessoa pode se tornar amigo de Cristo. Desenvolver amizade por Krishna é um dos 9 processos de serviço devocional recomendados por Prahlada Maharaj, um grande Mahajana, uma referência na nossa vida. São 12 principais Mahajanas e Prahlada Maharaj é um desses Mahajanas, uma dessas referências. Não é um tipo de ídolo comum, não. É uma referência em termos de serviço devocional. Nós conhecemos o passatempo de Prahlada Maharaj, onde ele demonstra sua fé absoluta no cantar do Mahamantra Hare Krishna, na sua fé absoluta nos nomes de Krishna, ao ponto de influenciar os seus amigos a desobedecerem às ordens das autoridades do instituto que eles estudavam, lá, né, da escola, do Gurukula deles, desobedecer às ordens para cantar Hare Krishna. Então,
o apego de Prahlada Maharaj era tão forte que ele influenciava os seus amigos. Como sempre, nós somos influenciados por nossos amigos, pelas pessoas com quem convivemos. Não há como não nos deixar influenciar. É preciso ter a inteligência muito iluminada, critérios filosóficos muito claros, vivenciar o Siddhanta Vaishnava, em que Krishna é a pessoa suprema, a fonte original de tudo, inclusive do prazer, para que a gente não se desvie, não se deixe influenciar. Mas para lá da Maharaj, influenciou seus amigos, criou uma grande confusão, nós sabemos disso. E ele foi expulso da escola, devolvido para a família, e o pai resolveu então educá-lo, puni-lo, educá-lo de acordo com o conceito dele de educação, como todo pai faz, mas punindo. Só que, ao tentar fazer isso, o pai compreendeu que ele estava defendendo um interesse que era diferente do interesse do pai. Ele estava defendendo uma tese de que há uma pessoa suprema, um ser supremo, que é o desfrutador, que é o controlador de tudo, que é a autoridade máxima de tudo, que é imortal. Então, o pai de Prahlada Maharaj entendeu que precisava eliminar aquele filho, matar aquele filho. Às vezes os pais matam os filhos em aborto, em outras coisas. Cada Kali Yuga está crescendo tanto, que constantemente a gente ouve uma história de mães que mataram filhos, pais que mataram filhos, e de aborto e tudo mais. Até existem ativistas defendendo a teoria do aborto, o aborto livre. Então, mas isso não é uma coisa comum, não é algo comum, é canibalismo praticamente. Dentro da vida animal, quando os animais destroem seus próprios filhos, comem seus próprios filhos, isso é chamado tecnicamente, de canibalismo. E às vezes ocorre por falta de nutrientes no corpo da mãe. Por exemplo, uma cadela que come os filhotes. Então, o veterinário vai fazer uma análise sanguínea depois dela para ver como está ela em termos de anemia, de toda a sua constituição sanguínea, para ver se falta alguma coisa que fez ela cometer uma coisa errada ali, que é comer os filhotes. Os mamíferos fazem muito isso. As aves também furam seus próprios ovos para beber a, o que tem dentro, né? Clara e gema. Então, tudo depende da, da sua própria necessidade de sobrevivência. Então, eles são capazes de matar os próprios filhos por causa da sua sobrevivência. Os seres humanos também fazem isso. E como são inteligentes, eles querem legitimar isso através de ativismo político que possa fazer isso se tornar algo legalizado, etc, etc, etc. Nós sabemos como as coisas acontecem. É o ser humano. Isso se deve à ignorância a respeito do eu, simplesmente ignorância a respeito do eu. E quando nós entendemos que somos ignorantes a respeito do eu, nós ficamos um pouco mais controlados. Enquanto nós não entendemos, nós fazemos qualquer coisa que aparece na nossa vida. Mas quando nós entendemos, nós começamos a pensar, bem, eu preciso analisar melhor essa situação em que eu me encontro agora. Será que isso está de acordo com as recomendações védicas? Como será isso visto através do Siddhanta Vaishnava? Então, a pessoa fica, por causa da inteligência humana, ela vai analisar melhor a sua própria existência. E toda essa análise da vida, etc., deve culminar na contemplação das lilas de Krishna. E a Sakya Lila, Sakya Rasa, esse relacionamento de amizade que produz essa lila, essas atividades de brincadeira que nós podemos entender muito bem, porque também tivemos, embora
uma versão pervertida, nós tivemos também esse tipo de prazer, de alegria, de brincar com nossos amigos dessas mesmas coisas que aqui estão. Essa é a situação. Mas em Sakyarasa, Krishna se relaciona com esses meninos em entrega total. Krishna está ali, se entrega completamente. Às vezes ele nos jogos, nas brincadeiras, ele perde. E ele tem que pagar a prenda por ter perdido. Se for carregar os meninos nas costas, ele carrega os meninos nas costas também. E ele está ali fazendo aquele esforço, aos olhos dos outros, de carregar um menino nas costas. E às vezes a gente sabe que a pessoa é mais pesada e a gente vai cambaleando, segurando aquele fenômeno lá em cima da gente. E Krishna faz isso também. E também parece que está carregando alguém muito pesado. Então, por exemplo, né, nesse tipo de brincadeira de ter que carregar os outros, Trinavarta apareceu, se misturou entre os meninos e terminou tendo que ser carregado. Isso é... E ele era um demônio, e ele se afastou, levando Krishna para longe do grupo. Na verdade, ele teve que carregar Krishna e levou para longe do grupo. Então, todas essas lilas, todos esses passatempos devem ser objeto de nossa contemplação. Caso contrário, nós ficamos inativos e, como somos almas espirituais e a alma espiritual é sempre ativa, vamos querer ativar os recursos que tivermos. Os primeiros recursos são os recursos do corpo, porque a alma está situada dentro do corpo. Então ela vai querer aproveitar os recursos do corpo. Os recursos do corpo são os sentidos, a mente, a inteligência. Então vai usar disso tudo para produzir algum tipo de prazer. Mas a fonte de prazer é Krishna. E ouvir sobre os passatempos de Krishna, meditar nos passatempos de Krishna, contar os passatempos de Krishna, nos faz pensar em Krishna e estar conectados com Krishna. Krishna é absoluto, é a verdade absoluta. E tudo que está relacionado com Krishna tem natureza absoluta. Os passatempos dele também têm natureza absoluta. Falar sobre os passatempos dele é como estar participando dos passatempos dele. Estar com Krishna. Essa é a situação. Aqui terminamos o capítulo 14, foi o primeiro capítulo dessa fase do Srimad Bhagavatam, a fase em que os humildes discípulos de Prabhupada, os humildes servos de Prabhupada comentam, dão os significados, e aqui nós podemos compreender um pouco da corrente de sucessão discipular, um pouco da transição que existiu entre Prabhupada e nós. Então, nós estamos vendo que já estamos nos relacionando com o novo elo da corrente, um elo que vem nos explicar o que significam esses versos do Srimad Bhagavatam que não foram traduzidos por Prabhupada. Então nós estamos nessa fase de transição, devemos ouvir com toda atenção e pregar, apresentar esta mesma filosofia para os outros. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta? Não? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada.